Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório, né? Esse sistema que é tão importante para a nossa sobrevivência, ele é essencial para a geração de ATP, né, que através das mitocôndrias, né, que acaba formando a água, que é extremamente essencial para o nosso corpo. Bom, se a gente for parar para pensar na complexidade que existe, né, como que o oxigênio ele vai chegar lá no sangue, né, através e vai se transformar em água e vai ter oxigênio, enfim, como que ele vai gerar várias funções, parece que é algo tão simples, né? Então, um dos caminhos que ele percorre, no caso, ele tem a ventilação pulmonar, né, que é o ar que entra através dos movimentos do tórax. Existe então uma troca gasosa de oxigênio no sangue, que é uma troca externa de informação, que a gente chama de difusão. Existe também o transporte de oxigênio de CO2 até chegar em todas as células e até, enfim, uma troca de oxigênio lá no tecido. Um dos caminhos, o caminho, né, que o oxigênio percorre seria o nariz externo, esse que fica mais visível, né? A cavidade nasal, que aí já é interna, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos até chegar no alvéolo, né? Que aí já tá na parte pulmonar. Quando a gente fala de sistema respiratório, logo a gente lembra do pulmão. O pulmão, ele tem dois lobos, ele ocupa quase que inteiramente a cavidade torácica, né? Apenas deixando um espaço ali para o mediastino, onde está o coração. E ele tem dois lobos, o lobo direito e esquerdo. O lobo direito, ele tem três lobos na realidade. Ele ocupa um espaço maior ali. E do lado esquerdo tem o lobo esquerdo, que ele encaixa o coração. E com isso ele tem dois lobos, então ele ocupa um pouco menos de espaço. Na realidade ele é um pouco menor. Então a capacidade de ocupação de ar dele também é um pouco menor, mas nada que seja drástico, né? Nós temos no pulmão que chega lá a artéria pulmonar e a veia pulmonar, que são as que trazem o sangue e levam de volta pro coração, né? Já com oxigênio, que fazem a troca, como nós vimos já. E então, no pulmão nós temos as estruturas dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nos alvéolos é onde acontece a troca gasosa. Essa troca gasosa no alvéolo, ela se caracteriza basicamente pela o oxigênio que então está no alvéolo, ele passa para a corrente sanguínea e o CO2 que está lá na corrente sanguínea, ele entra nesse alvéolo que agora ele está cheio de ar, né? E aí passa por um processo então de oxigenação. Uma das coisas muito importantes também que tem no pulmão é a pleura, que é uma camada que protege, né, o pulmão e também dá mais elasticidade para ele. A gente não poderia ter uma estrutura que segurasse o pulmão e não deixasse ele fazer as funções que ele faz, de aumentar, no caso, diminuir. Então, essa pleura, ela produz um líquido também que dá essa movimentação para o pulmão. Essa pleura, quando ela inflama, ela é chamada mais conhecida como pleurite, ela pode causar até uma pneumonia aguda, né? Porque o que acontece é que essa camada, ela fica bem áspera e aí no momento do ciclo ventilatório, a pessoa acaba sentindo algumas pontadas, que é a inflamação dessa pleura, né? Mas basicamente sobre o pulmão, eu falei um pouco e sobre algum problema que poderia ser causado caso houvesse uma inflamação da pleura, né? Então, sobre o sistema respiratório, é isso.